Salve, Med Schoolers! Esta é a Med School, essa é a aula de inglês, eu sou o Teacher Peter e hoje são 28, sexta-feira de novembro do ano de 2025 e a gente está na véspera da prova da URGS. Tá? E chegou a hora da gente falar na nossa segunda aula de URGS sobre coisas importantes na nossa revisão para a aula, tá? Na semana passada eu falei sobre algumas questões peculiares. Nessa semana eu lancei um mini simulado para vocês no nosso grupo de WhatsApp, falarei sobre ele, tá? E eu já falo sobre algumas outras questões peculiares, mas vamos lembrar. Primeira coisa de tudo, haverá 2 textos, sempre tem havido, né? Um primeiro texto traz questões em português, para você já ir aquecendo. O segundo texto traz questões em inglês, tá? Fiz um simulado com 10 questões, com parte delas em português, parte delas em inglês, né? Usei um texto só porque era um mini simulado, não queria fazer um simuladão, né? E é só para vocês aquecerem e entenderem um pouquinho como a prova funciona. Lembrando, primeira coisa que a gente faz, procura se tem algum título, se tem algum link, né? E se há palavras em negrito, tá? Frequentemente tem havido uma questão com lacunas, tá? E ela exige preposições, tá? Normalmente é a primeira questão de um dos textos, tá? E aí a gente vai direto para as questões. A URGS tem um peso maior em questões de gramática, em questões de interpretação, do que as outras provas aí pelo interior do estado. Tá? Então é sempre bom olhar para uma questão de gramática que vai exigir menor leitura, menos tempo de leitura. E aí você consegue responder essas questões mais rapidamente. Outra coisa importante, olha para aquelas questões que exigem assim, olha, tal palavra poderia ser substituída por, poderia traduzir pelo quê? Foco nas conjunções e nas preposições, tá? É sempre uma questão boa e um tipo de questão que aparece muito, né? But, however, although, nevertheless, né? Even though, in, on, at, são sempre questões importantes para quem faz URGS, tá bom? Cuidado com questões que o ING, preciso lembrar, nem todo ING é ando, tá? Nem todo ING é presente contínuo. Se você acha que ING é presente contínuo, abre o olho na URGS. Aliás, se você acha que o ING é só presente contínuo, abre o olho na prova da URGS. Não é bem assim, tá? Então hoje eu preparei uma apresentaçãozinha, tá, para falar sobre algumas questões peculiares. Lembrando, a gente fez muita interpretação de texto ao longo do ano, então eu sei que vocês estão craques nisso, sei que vocês estão sabendo e vocês entenderam a estratégia. Não sai lendo o texto antes, lê as questões antes, e depois, só depois, você vai ler o texto, tá? Legal, excelente. Vamos para algumas questões peculiares. Sharing screen. Vamos maximizar aqui para você não ter as respostas, tá? Então vamos às questões nesse meu preview da URGS. Para esse preview, eu resolvi olhar para o passado, tá? E fazer um levantamento de algumas questões, como eu fiz na aula passada, umas questões peculiares, tá? Na aula passada eu trabalhei muito mais com tempo verbal, tá? Eu vou trabalhar com outros assuntos hoje, tá? Então vamos lá. Uma expressão composta da mesma forma que speak recognition feature. Então, olha só. Essa é uma questão clássica de URGS, que eles dizem assim, olha, eu tenho peguei esse pedaço aqui do texto, peguei esse pedaço aqui dessa linha tal, né, linhas 26 e 27, né, e eu vou te dar 5 opções. Eu quero saber uma que seja igual, que seja idêntica a essa que eu tirei do texto, né. Então, se, por exemplo, fosse assim, eu fui no mercado, comprei maçã, laranja e banana. Me dê uma oração que seja parecida. Aí ele diz, letra A menina é alta, não é? Letra B, Joãozinho comprou uma casa. Letra C, Joãozinho comprou uma casa, uma bicicleta e um carro. Achei a parecida. É disso que a gente está falando. Tá? Então, a primeira é High-Tech Development. Por favor, lembrem-se, a gente não precisa entender o texto inteiro para responder essa questão. Tá? O outro é Toll-Free Number. Depois vem Part-Time Job. Depois vem Two-Seater Watercraft. E aí vem Gas Powder Engine. Tá? Essa questão, ela parece uma questão um pouco difícil no começo, né?
Porque, poxa, eu não sei o que essas palavras querem dizer. Mas se você pensar que é só uma questão que quer, olha, eu quero uma composta da mesma frase. A gente está falando da mesma estrutura, né? Então, a gente está falando aqui de classe gramatical, né? E a classe gramatical que a gente tem aqui, tá? É substantivo mais substantivo, fazendo função de adjetivo. Então, speech, o discurso, a fala é substantivo. A fala, o discurso. Recognition é um substantivo também. A fala. Ah, desculpa, o reconhecimento, né? Só que feature é um substantivo também, característica. Então, speech recognition, feature. Nessa questão, speech e recognition, que são substantivos, fazem um papel de adjetivo, né? Uma característica, né, de reconhecimento de voz, né? Se a gente olhar para a letra A, high-tech, high já é adjetivo, então não pode ser. Na letra B, toll-free é a mesma coisa, né? Free é um adjetivo, né? Vou pular C e D, vou lá para a letra E. Na letra E, a gente tem um verbo, power, que faz função de adjetivo, powered, né? Então, ou é C ou é D. Eu vou tomar um gole d'água e você pensa qual a resposta. E a resposta certa é a letra C de Canadá. Part, que é um substantivo, time, que é o substantivo. Ok? To, né, nesse caso, não encaixa. Ok? Vamos para a próxima questão. Considere a frase: This program teaches faster than any other language program. A alternativa que apresenta o significado antônimo da expressão sublinhada, que é faster than, eu não sublinhei, mas eu vou dizer para vocês. Faster than any other language program é less faster. Então, é o faster than que eu quero saber. É o more slowly than. É o as slow as. É o as fast as. Ou é the slowest, tá? Então, eu quero o oposto, eu quero o antônimo dele, tá? E faster than significa mais rápido que. Não pode ser C de Canadá, que é tão lento quanto. Não pode ser D de Dinamarca, tão rápido quanto. Não pode ser E de Equador, o mais lento de todos. Ou é letra A de América, ou B de Brasil. Tomarei um gole de água. E a resposta certa é B de Brasil. Ora, se eu quero o oposto de mais rápido que, né, eu vou dizer mais lentamente que. Próxima questão. Lembrando que são todas questões da Federal do Rio Grande do Sul. Aí na linha 4 pode ter uma lacuna. Lacuna, tá? Nos últimos anos é clássico uma questão de lacuna na Federal do Rio Grande do Sul. A lacuna da linha 4 pode ser adequadamente preenchida pela palavra. Letra A, prize. Letra B, meeting. Letra C, personality. Letra D, competition. Ou letra E, seminar. Tá? E aí, tá lá o texto. Tá? Eu vou ler o texto para ti, e aí eu vou te dar um tempinho para responder. Sidney Pozuelo, a Brazilian jungle explorer, has recently been to London to receive the Royal Geographic Society Gold Medal, an annual for the encouragement and promoting of geographical science and discovery, which dates back to 1832. Tá? Então, assim, ó, não precisa ter entendido que o Sidney Pozuelo, um explorador da selva brasileira, foi para Londres, ele recebeu um prêmio, né, da Royal Geographic Society, foi uma medalha de ouro que ele recebeu, né? An annual for the encouragement. Anual o quê? Dá um pause. Responde a pergunta. Eu vou responder agora. Dá um pause agora. Dá um pause. Foi? Resposta certa. Letra A. An annual prize. Um prêmio anual, né? A medalha, né? Um prêmio anual para o encorajamento e a promoção da ciência geográfica. Vamos para... Onde é que o senhor vai, Sebastião? Sebastião levantou, estava dormindo aqui do lado. A palavra otherwise na linha 9. Então, outro tipo clássico de pergunta, né? A palavra tal na linha tal. Poderia ser substituída sem alteração de sentido
Contextual por perfectly, the reason, the opposite, previously, the result. A frase está lá. While one might think that in the 21st century there is not much of the world left to explore, this explorer has proved otherwise. Eu vou ter que abrir a porta para o meu cachorro, segure aí. Vai, Sebastião, quer fazer xixi, né? Vai lá. Pronto. O Sebastião foi fazer xixi. Né? Mas a Leia continua deitada aqui. São os meus 2 doses. Desculpem, gente. Respostas. Bom, você teve tempo de responder. Se não deu tempo, dá um pause. Vou responder agora. A resposta certa é C de Canadá. The opposite. Otherwise significa de outra forma, de outro modo, o oposto do que foi dito antes, tá? Otherwise. De outra forma, de outro modo, o oposto. Ok? Vamos para a próxima questão. A melhor tradução para a expressão cope with. Outra questão clássica. A melhor tradução para tal coisa. Então, vamos pegar um trecho do texto, né? Vão pegar uma expressão e vão tentar traduzir. O que eu sugiro que você faça? Eu sugiro que você pegue a palavra, tá? Cope, a expressão cope with. E aí, essa é uma questão muito boa, porque as opções já vêm em português. Você tá vendo? As alternativas estão todas em português, né? E aí, você leva lá para o texto. Aí o que você faz? Sublinha lá no texto onde está a expressão que você quer traduzir, né? Tá lá. E aí, cara, tu vai botando as palavras das opções A, B, C, D e E e vê o que faz mais sentido. As well as being introduced to diseases, alcohol, and firearms, Indians could not cope with the culture shock and their communities were destroyed. Tá? E aí você pode fazer uma tradução, ó. Assim como, as well as, serem introduzidos a doenças, álcool e armas de fogo, os índios não conseguiram, não podiam cope up com o choque cultural. E as suas suas comunidades foram destruídas. Pronto, agora está tudo em português. Agora a gente vai lá. Ó, os índios, então, depois de serem introduzidos ao álcool, às armas de fogo e às doenças, os índios não poderiam A, B, C, D ou eu vou tomar um gole d'água. Se você dá um pause. P de Brasil. Né? Enfrentar. Pode ser traduzido como aguentar, tá? Aturar, tá? Também essa expressão cope with. Nesse caso, eles não conseguiram enfrentar o choque cultural. Entre as opções, é a melhor. Para a próxima questão. A expressão, só um instantinho, que o Google agora está perguntando, continuar na chamada. E a resposta é a expressão so that, né? Introduz. Agora vocês já sabem, né? A resposta. Então, que feio. Tá? Desde 1986, quando ele fundou o Departamento dos Índios Isolados, o Pozuelo e o seu time de muitos homens têm como objetivo encontrar tribos perdidas para que elas possam ser deixadas em paz. So that da ideia de uma razão, né? Então, dessa forma, assim, para que, com o objetivo de. Acabei dando a resposta sem querer. Meu Deus! Essa palavra é muito boa. A palavra eventually, na linha de número 12, poderia ser substituída sem nenhuma mudança de significado por actually, after some time, once in a while, resentfully ou later than ever. Eu não vou mostrar o texto ainda, eu vou te dar um segundo para pensar. Tá? Lá está o texto. If not for a girl named Kitty who, I probably would have starved to death. I had met her by chance only a short time before, but eventually I came to see that chance as a form of readiness, a way of saving myself through the minds of others.
que o eventually quer dizer? A gente sabe que a gente tem em português a palavra eventualmente, né? E nós falando de português, começamos a usar o eventualmente com esse sentido em inglês, que está aqui. Pausa para responder, eu vou dar a resposta agora. Pausa. E a resposta é a letra B, after some time. Então, eventually é depois de algum tempo. Em alguns casos pode ser até consequentemente, como consequência disso, tá? Então, fica de olho no eventually. Próxima questão. Complete a frase abaixo com a melhor alternativa, tá? Man walked, espaço em branco, the moon, espaço em branco, the first time, espaço em branco, 1969, tá? Qual daquelas 5 alternativas traz a melhor opção? Dá um pause se você quiser, né? E eu vou dar a resposta na sequência. Resposta certa, a letra A. Então, o homem caminhou on the moon, na superfície, on the moon, sobre a lua, né? For the first time. Essa era a opção mais fácil, pela primeira vez. E eles nos deram a possibilidade de responder essa de cara, porque essa era mais fácil. A segunda mais fácil era a próxima. In antes de ano, tá? Então, on para superfícies e in antes de ano. A letra A de América. The phrase by the time, na linha 18, pode ser substituída sem perda de sentido. Você percebe como é frequente esse tipo de questão na URGS? A expressão ou a palavra tal pode ser substituída sem troca de sentido. As long as, until, while, till then ou when, tá? By the time, tá? By the time. Eu tenho certeza que alguns de vocês já sabem a resposta sem ler o texto. Vou ler o texto. In France and the 13 colonies, ou seja, na França e nas 13 colônias, né? Teamster steering heavy wagons. Então, esse é um tipo de meio de transporte. Pulled by 6 horses, puxado por 6 cavalos. Então, você já sabe que é tipo uma carroça, né? Rode the left rear horse and drove on the right to judge clearance when meeting an ongoing wagon. Practices like this shaped regional roles on the road, and by the time cars drove into the scene, nation has chosen sides. Então, está contando aqui sobre de que lado as carroças iam, né? E aí, lá na penúltima linha, diz assim: e by the time, na época, no momento em que os carros surgiram, apareceram, entraram em cena, né? As nações, a França e as 13 colônias, né, no caso dos Estados Unidos, já tinham escolhido o lado, de que lado que eles iam dirigir. Esse era o assunto daquele texto, tá? Resposta certa, única boa possível, letra E de escola. By the time, when. Tá? By the time, na época, no momento, quando. Questão de número 10. Essa é uma questão que eu não vejo já há algum tempo na URGS e me dá vontade de dizer assim, essa é uma que vai cair, tá? Eu falei com os alunos essa semana sobre o uso do ER. ER pode ser 2 coisas em inglês, tá? Eu posso acrescentar ER num adjetivo para dizer mais, fizemos uma questão sobre isso agora há pouco, né? Então, faster, stronger, taller. Mas eu também posso usar ER para transformar um verbo em um substantivo. O verbo work em worker, trabalhar, trabalhador. O verbo dance em dancer, né? Dançar, dançarino. O verbo teach, dar aula, ensinar, em teacher, professor ou aquele que dá aula, aquele que ensina, né? Só que no texto eles pegaram a palavra islanders, né? Que se você quebrar, você vai ter o S dizendo que é plural, né? E o island, que é ilha. Então, islanders são os caras que moram na ilha. Qual daquelas palavras, tá? Qual daquelas palavras, né, tem um ER com o mesmo significado? Se você quiser, tem um texto. Não vai precisar, mas tem um texto. Diz assim: os nazistas acabaram dirigindo
na esquerda, na Europa Central, nos anos 30 e 40, e em 82, os invasores argentinos forçaram os moradores das Ilhas Falkland a dirigir na direita até que as tropas britânicas chegassem e redirecionassem o tráfego. Tráfego. Né? Qual daquelas opções? O ER faz o mesmo sentido. O que não é certo ali? Não é certo B de Brasil, over, porque já nasceu com ER. Não é certo C de Canadá, matter, ou matter, porque já nasceu com ER. A resposta certa, a única que foi possível, é a letra D de Dinamarca. Por quê? Porque father também nasceu com R. Né? Então, a única que recebeu um R para virar alguma outra coisa foi o follower, que vem de um verbo, seguir. Né? Follower, seguidor. Ok? Próxima questão. A expressão after learning poderia ser substituída sem alteração de sentido de novo? Ó, mais uma questão dessa. Por as learning, if they learned, when they learn, if learning, or when they learned. Ok? Eu sei que alguns de vocês já responderam essa questão sem ler a questão, sem ler o texto, mas eu mostro o texto. In 1851, it was water that first attracted Arthur Dennis' clan. Então, em 51 foi a água que primeiro atraiu o clã do Arthur. Among the first, faltou um T, desculpa, settler, então entre os primeiros colonos que deixaram Illinois em carroças cobertas, to seek riches, para procurar riquezas no território do Oregon, after learning, depois de aprender, after learning, né, dos muitos recursos ao norte, o Danny e o seu grupo, né, foi para o que agora é chamado de Alki Beach, no lado oeste de Seattle. Pausa o vídeo, responde, e a resposta vem na sequência. Letra E de escola. Quando eles aprenderam. Ou seja, depois de aprender, depois de descobrir, depois de saber, ou seja, quando eles aprenderam, descobriram ou souberam. Ok? Essa é o fim da minha primeira parte da nossa aula. Vamos para a segunda parte. Deixa eu abrir o PDF aqui. Aê, muito bom. Chururu. Aqui. Então, na semana, eu lancei para vocês um mini simulado, tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar agora, é isso que a gente vai ver agora, a gente vai ver texto, tá? Então, a gente já viu em 2 aulas bastante questões de gramática, né, e de vocabulário, agora a gente vai para o texto, tá? Então, assim, ó, faz de conta que esse é o texto que caiu na prova, tá? Faz de conta, tá? Inteligência artificial, o futuro do progresso humano. Tá? Lê o título e diz, é sobre inteligência artificial. Mas digamos que ele tivesse assim, ó, sem título, né? O que você faz? Você vai olhar e vai dizer, olha, tem uma palavra aparecendo bastante, ó. AI, AI, AI. AI, AI. Tá? Então, é óbvio que o assunto é inteligência artificial, tá? Acho esse assunto óbvio demais, mas é óbvio. Primeira questão, que eu trago para vocês é qual a ideia principal do texto. Eu realmente acho que a primeira questão de um dos textos vem com lacuna, tá? Mas como a gente não é o foco agora, o foco é a interpretação, né? Eu vou fazer questões de interpretação agora. Qual a principal ideia do texto, tá? Então, essa questão, ela é maravilhosa, porque ela nos dá resposta sobre o texto, e ela está em português, né? Então, vamos lá. É sempre bom ler. A AI está substituindo trabalhadores em várias indústrias. A AI está trazendo soluções inovadoras e aumentando a eficiência em várias áreas. O principal problema da AI é sua incapacidade de analisar grandes volumes de dados. O AI, só é útil em áreas como medicina personalizada. O texto discute principalmente os aspectos negativos da AI. Tá? Então, assim, ó, nesse momento, cara, é muito importante que você não julgue. Tá? Na minha opinião, está substituindo os trabalhadores. Não é a tua opinião, filho. Não é.
Nessa questão, o que eles estão dizendo é qual a opinião do texto. Não a tua opinião, não conta, sinto muito. Tua opinião é lá na redação. O que a gente faz? A gente vai para o texto? Cara, porque essa é a principal ideia do texto. Daqui a pouco tem uma questão que eu preciso ler um pouquinho menos e eu tenho alguma informação. 3. De acordo com o texto, qual das alternativas não representa uma das preocupações com os AI? Essa questão é linda. Cara, como eu quero uma questão assim. Por quê? Porque eu tenho 4 alternativas que falam verdade sobre o texto e uma que não fala. Sacou? E essa aqui pode me ajudar com a anterior. A AI pode substituir trabalhadores humanos, levando ao desemprego. Tem uma coisa que fala, essa letra A e essa letra A estão muito parecidas. A AI pode criar novos tipos de empregos criativos. Hum. A AI pode tomar decisões sem intervenção humana. Perigoso. A AI pode gerar consequências não intencionais. A AI deve ser desenvolvida com responsabilidade. Ok. Espero que o texto fale da letra E. Qual o papel da AI na medicina personalizada segundo o texto? Olha aí, ó. São questões que exigem bastante leitura. Por enquanto não teve uma pista assim. Automatizar completamente os tratamentos, analisar o DNA de pacientes da mesma de maneira mais rápida, substituir os médicos no diagnóstico de doenças, criar novos medicamentos sem intervenção humana ou eliminar a necessidade de tratamentos convencionais, tá? Eu desenhei questões aqui que exigem a gente ler. O que eu estou trabalhando com vocês é aquelas questões de interpretação total de texto. Eu vou pedir um segundo porque eu preciso abrir a porta para o Sebastião, que já fez o seu xixi e agora quer voltar ao nosso convívio. Vem, Sebastião. Pronto, vai lá para tua caminha, né? Fez o teu xixi. Ele fez o xixi. Muito bem. Enquanto isso, a Leia dorme pesadamente. Tá. Ó, chegou agora aquela que a gente queria, né? Aquela questão que vai fazer eu ler pouquinho e talvez me ajude com alguma coisa, tá? Tem uma frase lá no segundo parágrafo que diz assim: Some experts argue that AI should complement human work rather than replace it. Então, alguns experts sugerem que a AI deveria complementar o trabalho humano rather than, e esse é o centro da nossa pergunta, né? Opa. Rather than replace it, tá? Então, aqui tem uma coisa super, super importante, tá? Rather than. O que significa rather than? E o que significa só rather, tá? Se você tiver só rather... Ah, peraí, posso fazer mais bonitinho, né? Poxa, vamos lá. Né? Posso fazer mais legal que isso. Vamos lá para o nosso e-board. Tá? Lembrando, aqui estão as datas e os assuntos que a gente viu em cada aula. Então, se você quiser saber, é só você me passar o teu e-mail e eu te dou todas essas informações. Vamos lá. Rather. Então, rather, ele é um advérbio, né? E ele quer dizer um tanto, bastante. Ah, it's rather cold, está um tanto frio, está bastante frio, né? Mas rather than significa ao invés de. Rather than, ao invés de. Ok? Então, lembra disso na explicação. Rather than, ao invés de. Ok? Vamos de volta para a questão. Sharing screen. Outra coisa. Window. Já voltamos ao nosso exercício, tá? Então a pergunta é assim, ó. Essa frase pode ser reescrita de qual forma? Essa é uma outra questão que eu acho bacana de cair na URGS, né? Essa frase pode ser escrita de qual forma, tá? Eu vou dar alguns segundos para você pensar, né? Na resposta, dá um pause se você quiser, né? E quando você voltar, eu vou te dar a resposta, ok? Já? Você pausou?
Você voltou, vou te dar a resposta. Vou torcer para que você tenha acertado, tá? Pausou? Voltou? Legal. Você é de Canadá. Alguns experts acham, pensam, claim, né, que a AI deveria trabalhar junto com os seres humanos, ao invés de tomar o seu lugar. Tá? E essa questão veio bem facinha, porque usou a mesma expressão rather than. Né? As outras estão fora. Né? Aqui diz deve substituir os humanos, né? Ao invés, isso aqui é bem com o oposto, né? Deve competir com o trabalho humano, né? Vai fazer os humanos trabalharem sem necessidade, né? De que os humanos, o trabalho humano é mais valioso que o da AI. Não. Ok? Questão número 5. Preencha a lacuna com o tempo verbal correto, tá? AI, verbo transformar o nosso modo de vida por décadas, né? E continuará a fazer o mesmo. Por décadas, AI? Olha, de repente o texto é futurista, né? Vou te dar alguns segundos, dá um pause e eu te dou a resposta. Tá? Foi. Então a resposta certa é a de América, tá? Então, a AI tem estado transformando as nossas vidas, né? Ou, em português, pode ser está transformando as nossas vidas há décadas. Hum, então, a AI deveria complementar, a AI está transformando. De acordo com o texto, qual afirmação sobre a AI sobre o potencial da AI é verdadeiro, né? AI can fully replace humans in every industry. AI has no ethical concerns. AI can help solve global problems if developed responsibly. Essa aqui tá com cheiro de resposta boa, hein? AI only improves efficiency in healthcare sector. O problema é que aqui é do only, tá? Mas pode ser que seja verdade o texto. AI does not require human intervention to be useful. Does not. Pá, essa negativa aqui tá com cheiro ruim. Tá? Which of the following conjunctions best fits in the sentence? Então, qual das conjunções a seguir, melhor encaixa, tirei da tela? Não. Melhor encaixa na frase. AI tem o potencial de aumentar, melhorar, né, as habilidades humanas. Ela deveria ser desenvolvida responsavelmente. Tá? E aí, a gente tem algumas conjunções. Tá? Qual conjunção é a resposta certa? Toma um pouquinho d'água, tá? Aliás, se eu vou tomar um pouquinho d'água, vou te dar alguns segundos para você responder e você me diz aí. 5, 4, 3, 2, 1. Cada conjunção na resposta pode trazer respostas diferentes, tá? De Dinamarca, tá? Então, ela tem potencial de aumentar, mas deveria ser desenvolvida responsavelmente. Poderia ser aqui, no lugar do mas, um however. Poderia ser um never, the less. Eu sempre acho que conjunção é uma coisa que a pessoa tem que saber, tá? Porque ou cai questão de conjunção, ou vai ter conjunção no texto. Tem que saber. Próxima. Qual afirmação traz questões, traz a voz passiva, tá? Tem uma aula inteira de voz passiva, tá? Eu vou dar um pause, tá? Aliás, você dá um pause e aí eu te dou a resposta na sequência, tá? Questão de número 8, tá? 3, 2, 1, 0. Bom, para ser voz passiva, gente, tem que ter verbo to be. Tá? Então, nesse nosso exercício, né, a gente precisa que tenha verbo to be. Então, essa não tem to be, essa tem to be, essa tem to be, essa tem to be. Beleza. Tá? Um get também, um have também ajuda, tá? Agora, além do verbo to be, do get, do have, a gente precisa de um verbo no particípio, tá? Então, ó, essa aqui tem um verbo com ing, e ing não é particípio passado. Essa aqui tem ing, e ing não é particípio passado. Letra A tá fora, letra C tá fora, letra D tá fora, letra E tá fora. Resposta certa, B de Brasil.
Muitas indústrias têm sido transformadas por AI. Atenção, a palavra industry não é necessariamente indústria de fábrica, tá? Pode ser a área em que alguém trabalha. A minha industry, por exemplo, é educação. Which sentence is used the correct form of the verb ending in ing? Clássica questão de URGS, tá? Que pergunta assim, qual das respostas, qual das expressões, né, tem a forma correta de um verbo que termina com ing, tá? Qual deles tem a forma correta de um verbo que termina com ing? Dá um pause, eu vou dar a resposta assim que eu tomar um gole d'água. Ok? D de Dinamarca, acabamos de falar sobre isso na resposta anterior, tá? Depois de help, verbo normal ou verbo com to, tá? Depois de to, na maior parte dos casos, não tem ing, né? Depois de have, verbo é no particípio passado, se tiver verbo, não ing, né? Andado, falado, dito, corrido, né? Depois de have, né? Se for verbo no particípio, claro, né? Falsa, também está errada. Have interesting. Poderia ser have been interested. Não, have interesting. Ok? E, finalmente, uma questão de verbo modal. Verbo modal é uma coisa muito legal de cair nessa prova. Tá? Dá um pause aí e eu te dou a resposta na sequência. Tá? Você deu pause, você voltou. Resposta certa, D de Dinamarca. Tá? Vamos lá. Na frase, a inteligência artificial revolucionar a maneira que nós trabalhamos. Pode, mas ela, olha a posição, mas ela poderia levar a desemprego em muitos setores. Olha o que o texto diz. Né? Pode revolucionarizar a maneira que nós trabalhamos, mas ela poderia, né, levar ao desemprego. Ok? Bom, vamos assistir todas as respostas. Sabendo disso, agora eu vou para o texto. Né? Se você já percebeu que alguma informação pode ajudar a eliminar alguma coisa na questão 1, 2, 3 e depois na questão 6, né, você já pode ir eliminando ou marcando. Agora a gente vai para o texto, porque eu não vou ter muito tempo, vou direto para o texto. Vamos lá. Lembrando que a gente tem que ter as questões em mente, tá? Qual a principal ideia do texto? De acordo com o texto, qual das alternativas não representa uma preocupação no uso da AI? Acho que essa aqui vai ser a mais fácil que a gente vai responder. Qual o papel da AI na medicina personalizada? Segundo o texto. Cara, talvez, para essa questão, se eu encontrasse um momento, um pedaço do texto que fala na medicina personalizada, na saúde, eu poderia ir direto para ela. Tá? Eu quero dizer para vocês que pode ser que diga assim, de acordo com tal parágrafo, de acordo com fulano de tal, de acordo com a linha tal. Quando tem essas perguntas, a gente vai direto para essa linha, tá? E aí, eu correndo os olhos pelo texto, encontrei personalized medicine, tá? Então, talvez aqui eu tenha uma resposta para a questão de número 3. Então, ó, qual o papel da AI na medicina personalizada? O que você vai fazer? Você vai olhar para as 5 alternativas, tá? E vai direto para o texto, tipo Ctrl C, Ctrl V. Tu fica com aquelas 3 alternativas na cabeça, tá? E aí você vai lá para o texto, tá? Talvez você lesse esse pedaço, ok? Essa habilidade de processar informação faster, mais rápido, tem levado a avanço em áreas como personalized medicine, medicina personalizada, onde a AI ajuda a tailor tratamentos, não vou dar essa palavra porque eu quero fazer uma questão sobre isso, tailor tratamentos para pacientes individuais, baseado na sua composição genética. Tá? Então vamos lá. Qual a resposta certa? Pausa. Marca. Resposta certa, letra B de Brasil. Analisar DNA de pacientes de maneira mais rápida. Ok? Bom, já que a gente falou sobre isso, eu quero trazer uma nova questão sobre o nosso exercício, tá? Só um instantinho que eu vou posicionar a questão ali para a gente no nosso e-board. Por favor, venha comigo para o e-board.
Porque enquanto eu pensava essa aula, eu pensei assim, cara, se eu sou pessoal da URGS, tá? Talvez eu pudesse fazer uma questão que usasse aquela palavra ali que a gente viu, tá? E a palavra é essa palavra Taylor, tá? Porque quando ela apareceu aqui no texto, eu pensei, poxa, podia ter uma questão com Taylor. Então vamos lá. Tá lá no nosso, vamos colocar no vocabulary, se você consegue ver, ali, tá? Então assim, ó, faz de conta que caiu essa questão no texto, ó. No trecho, AI helps tailor treatments, então tem a palavra tailor ali, tá? E é sempre uma palavra assim, tá? Não vai ser uma palavra como patient. Podemos substituir patients pelo quê? Não vai ser com there. Podemos trocar there pelo quê? Até que a questão com pronome é uma coisa que cai, tá? Mas nesse trecho, ou a pergunta é com Taylor, ou é com make-up, tá? Então a pergunta é assim, ó. Se eu pudesse tirar a palavra Taylor e trocar por uma dessas, A, B, C, D, U, E, por qual delas você trocaria? Pausa. Pausa agora. Vou dar a resposta. E a resposta para a questão é letra C de Canadá. Customize. Tá? Então, quando Taylor, o profissional, é o alfaiate. Quando você tailor alguma coisa, você faz sob medida. Ou você customiza. Ok? Excelente, excelente. Deixa eu me preparar para a próxima questão. Customize. Ok? Joia. Vamos fazer a mesma, tá? Uma outra questão que a URGS pode cobrar sobre esse exercício é assim, ó. Vou pegar o mesmo trecho, já que a gente analisou, para fazer uma outra questão estilo URGS. No trecho, AI helps tailor treatments to individual patients, né? Assinale a alternativa em que apresenta o termo tailor funciona como verbo. Customizar. Customizar também, né? Ok. A AI ajuda a tailor, customizar tratamentos para pacientes individuais. O termo tailor funciona como verbo. Assinale a alternativa em que apresenta uma palavra com a mesma classe gramatical, ou seja, onde é que tem um verbo? Né? Tá? Onde é que tem o verbo? Dá um pause, eu vou dar a resposta. A resposta é a letra C de Canadá. Ali que está um verbo, to enhance. To enhance não é para ser com a mesma tradução, com o mesmo significado, né? Mesma classe gramatical. To enhance, melhorar. Ok? Alright? Mas se eles quiserem fazer essa mesma questão, tá? Num nível um pouquinho mais alto, vou fazer aqui a questão aqui embaixo, aqui, ó, tá? Sobre o mesmo trecho do texto, tá? No trecho AI helps, vou só colocar no lugar melhor. AI helps tailor treatment, você já viu isso, né? Assinale a alternativa em que a palavra destacada, tá? Assinale a alternativa em que a palavra destacada, no caso, tailor, deixa eu só destacar ela aqui para ti. Assinale pertence à mesma classe gramatical, tá? Então, eu vou fazer uma de cada vez, tá? E vou te dar a palavra, você vai dizer se sim ou não, tá? Na letra A palavra é essa aqui, ó, comprehensive. Você vai dizer para mim sim ou não. Se você não souber a resposta ainda, dá um pause e eu vou dar a resposta sobre cada uma delas, tá? Tá? Pausa, diga sim ou não e dá play, tá? A resposta é não, tá? Comprehensive, nesse caso, é um adjetivo do report, né? Completa, total, tá? Na próxima palavra, advances. Lembrando, a questão já nos disse, tá, que Taylor é um verbo. Ela já nos disse isso, tá? A pergunta é, advances é verbo? Dá um pause. A resposta é não, são os avanços tecnológicos. Letra B, não, ok? Letra C. A palavra que eu quero marcar é enhance, tá? Dá um pause
Me diz se você sabe a resposta, né? Vou explicar. Enhance é a resposta certa. Eu quero dizer por que eu dei essa questão de novo, tá? Porque essa é uma palavra muito importante na URGS, tá? E muito importante em outros vestibulares. Eu perdi as contas de quantas vezes a gente vê essa palavra em vestibulares por aí, tá? Enhance, melhorar, aumentar, tá? Ok? Bom, agora a gente já sabe a resposta, não preciso ir para as próximas questões. Tá? Simbora para o texto. Present something else. Vai. Então, a inteligência artificial tem estado transformando, ou está transformando, várias indústrias, de healthcare, da saúde, até a finança, oferecendo soluções inovadoras e melhorando a eficiência. Está substituindo trabalhadores, está fazendo... e aí está fazendo em várias horas. Será que era tão óbvia? Pelo amor de Deus, não pode ser verdade. Não, eu não acredito. Eu não acredito. Tava óbvio demais. No começo do texto, ele fala: olha, eu vou contar sobre isso, o texto é sobre isso aqui. Tá aqui o assunto do texto. Nossa, nossa, que sensacional. Ok? Só apagar aqui. Tá? Então tem transformado e aumentado a eficiência. Legal. Está trazendo soluções inovadoras e aumentando a eficiência. Fantástico. Vamos em frente. Não é apenas sobre automação, mas também sobre aumentar, enhancing, as capacidades humanas. A AI pode analisar vastas quantidades de dados rapidamente. Eu lembro disso. Eu lembro desse negócio. Grandes volumes, tá aqui, fala, o principal problema é incapacidade. Não me adiantou, porque eu já tenho a resposta. Rapidamente, identificando padrões que não são imediatamente óbvios para humanos, essa habilidade de processar informações mais rápida tem levado a avanços em áreas tais como such as. Se perguntarem o que such as quer dizer, você marca exemplificação. Se pedirem para trocar such as, você vai dizer, por exemplo, medicina personalizada, onde a AI ajuda a customizar tratamentos para pacientes individuais baseados em sua composição genética. Entretanto, então aqui eu falo só sobre coisa boa. Entretanto, quando encontrar um however, você vai dizer, é oposição. Se perguntarem sobre por que troca o however, troca por um nevertheless, por exemplo, troca por um but. Não, ali no começo, ali não fica legal colocar um but, tá? Mas poderia. De acordo com o texto, quais alternativas não representam preocupação com o AI? Não representa uma preocupação com o AI. Substituir trabalhadores, pode criar novos tipos de emprego, pode tomar decisões, pode gerar... Tá? Não falou sobre isso, criar novos tipos de emprego, não, tomar decisões, não, gerar consequências, não, deve ser desenvolvida com... Não fala sobre isso. The rise of AI also raises... Eu gostaria de parar a leitura do texto aqui, porque eu gostaria de trabalhar com um outro assunto, que é um assunto muito bacana na prova da URGS, tá? Palavras que a gente fica trocando de significado em português, tá? Então, rise. Rise é ascensão, tá? Rise, tá? É subir, aumentar, elevar em alguns contextos, tá? Raise. E aqui, só que aqui funciona como substantivo, tá? The rise. The rise. A ascensão. Desculpa. A ascensão. O verbo é rise, subir, ascender, em alguns contextos, crescer, aumentar, tá? Aqui ele é substantivo. The rise, a ascensão, ok? Also raises, eles não são o mesmo verbo, tá? Eles não são o mesmo verbo. Aqui ele é verbo. Raise, elevar, subir, aumentar. Então, esses dois verbos, raise and rise, na nossa língua, eles têm mesmas traduções.
subir, elevar, crescer, em alguns contextos, tá? Eu vou lá para o nosso board. Present something else, let's go. All right. To rise, que lá é substantivo no texto, né? Versus to raise, tá? Simplesmente a diferença é assim, ó. To rise é elevar, subir, quando a coisa ou a pessoa eleva-se sozinha. Por exemplo, o sol rises todos os dias. Rise. Raise é quando alguém ou alguma coisa pega algo e ergue, eleva. Então diz assim, todo mundo raise your cups, raise your glasses, raise your hand, tá? Então, raise é quando alguém ou alguma coisa eleva, sobe alguém ou alguma coisa. E rise é porque essa coisa eleva-se ou sobe sozinho, tá? Se eu sou a URGS, tá? E eu quero fazer uma questão sobre isso, eu podia fazer uma questão assim, deixa eu colocar ali. No texto, aparecem as formas rise e raise, frequentemente confundidas por estudantes. A sinal alternativa, em que o uso das palavras destacadas, rise e raise, está inteiramente correto, considerando o significado da transitividade e estrutura gramatical. Ou seja, qual delas que é correto, qual delas que é igual, tá? Vou dar duas. Tá aqui, ó. Duas. Duas opções, tá? Qual delas é a melhor entre as duas opções? Eu vou deixar que você analise as duas, dá um pause e eu dou a resposta para você. Resposta certa, letra B de Brasil, tá? Então vamos lá. Se os pesquisadores não levantarem dinheiro necessário para o projeto, né, o número de desafios não resolvidos com certeza aumentará, crescerá. Tá? Eu tinha um erro ali. Aumentará, crescerá. Tá? E aqui o Google já mostrou onde é que estava o erro, né? Ô, Google, né? A primeira parte está correta, né? As preocupações éticas continuam a subir, crescer, aumentar, elevar, né? Muitos experts argumentam, dizem, debatem que os governos deveriam raise on. O problema é aquele on, tá? Não tem raise on, só raise, tá? Então, por isso, a B está correta. É isso aí. Bom, vocês já têm um simuladinho com vocês já têm as respostas. Então, filhos, muito, muito obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela oportunidade de dar aula para vocês. Boa sorte na prova da URGS. Eu vejo vocês na próxima semana, porque na próxima semana a gente vai olhar para a Federal de Santa Maria. Um beijo, fiquem bem, até mais.